Olá, pessoal, tudo bem? Como você vai? Espero que bem. Estamos aqui para mais um encontro dentro do canal aqui, do meu canal, professor Antônio Minhoto. Vou continuar aqui com as nossas aulas de direitos humanos. A gente tinha parado na quinta aula, agora eu vou começar a sexta. Então, sem mais delongas, espero que esteja sendo útil para vocês as aulas, né? E não se esqueça aí de se inscrever no canal, você vai estar sempre sendo notificado quando tiver novos vídeos. Deixa o teu curtir, o teu comentário. Se você tiver com dúvidas, quer tirar dúvida, faça perguntas, fica à vontade, tá? Compartilha isso com os teus amigos, a existência desse canal. É legal que fortalece essa iniciativa, tá bom? É isso. Então vamos em frente aqui, deixa só um minutinho. Aqui está. É, Só um pouquinho. Desculpa que eu estou só movendo aqui para ficar melhor a experiência, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá, né? Então aqui nós vamos dando continuidade aqui, nós vamos ver um tema hoje, já vou até passar para ele já, bem interessante, que é a questão da transfusão de sangue. Uma pessoa se acidenta, uma coisa qualquer, ou por conta de uma doença, ela pode precisar de uma transfusão de sangue. Porém, tem um ponto aqui interessante que envolve direitos humanos. A transfusão de sangue é um recurso médico fundamental em situações extremas de tratamento médico, seja por patologias, doenças variadas, seja por acidente. Há, contudo, religiões, de modo destacado as Testemunhas de Jeová, contrárias a esse tipo de procedimento, que, alegam, se realizado, tornaria a pessoa receptora do sangue alheio impura aos olhos de Deus. Então, tornaria uma pessoa impura. Por conta disso, o que vai acontecer? Aqueles que são adeptos, fiéis dessa religião, Testemunhas de Jeová, vão defender o quê? Que não aconteça o que acontecer, eles não recebam não se submetam a esse procedimento, no caso aí a transfusão de sangue. Claro que isso vai criar problemas, a gente não, tudo bem, um problema imediato com a pessoa, com o próprio fiel, mas também com terceiros que não tem nada a ver com aquela religião, no caso é especificamente o médico. Vamos dar uma olhada nessa situação. Como o médico, frente à recusa de uma transfusão de sangue por motivo religioso, deveria agir? Então, nós temos aqui uma espécie de vamos colocar assim entre aspas, é um passeio normativo que a gente vai é, dar uma analisada. Então, tem uma resolução que é de 1980, já bastante antiga, 1021 do Conselho Federal de Medicina, que diz o seguinte: o paciente se encontra em iminente perigo de vida e a transfusão de sangue é a terapêutica indispensável para salvá-lo. Em tais condições, não deverá, notem a frase, o médico deixar de praticá-la apesar da oposição do paciente ou de seus responsáveis em permiti-la. O médico deverá sempre orientar sua conduta pelas determinações de seu código. Então, uma resolução com um texto bastante objetivo, né? O médico, numa situação como essa, na visão aí do Conselho Federal de Medicina, não há que se perder em eventuais conflitos aí morais ou valorativos. Ele tem que aplicar a terapêutica indispensável. Se for transfusão de sangue, que seja. Mais ou menos isso que está sendo dito. Mas a resolução do mesmo Conselho Federal de Medicina de 2018, 2217, dispõe o seguinte: direitos humanos. É vedado ao médico, artigo 22, deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecer sobre o procedimento a ser realizado, vírgula, salvo em caso de risco iminente de morte. Então, numa situação como essa, se tem um risco iminente de morte, eu acredito que a transfusão de sangue possa envolver esse tipo de situação,
o médico está autorizado a agir. Capítulo 5, relação com pacientes e familiares. É vedado ao médico, artigo 31, desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte. Então, essa praticamente alinhou a resolução de 2018 com a de 1980. Né? A de 1980 era mais peremptória, mais direta, mas aqui, como o médico está autorizado a fazer se houver risco iminente de morte, então continua, vamos dizer assim, amparando o médico essa resolução. Mas a gente vai ver que o caso comporta outras visões. Na jurisprudência, o tema não está pacificado. Em caso julgado pela Terceira Câmara de Direito Público do TJ de São Paulo, foi mantida uma sentença que havia autorizado um hospital a realizar a transfusão de sangue em uma paciente contrária ao procedimento por motivos religiosos. O relator, desembargador Marreio Inti, afirmou o seguinte: em que pese as referidas convicções religiosas da apelante, que, não obstante lhe são asseguradas constitucionalmente, a verdade é que a vida deve prevalecer acima de qualquer liberdade de crença religiosa. Então nós estamos somando, né? Uma resolução de 1980, outra resolução de 2018, agora o entendimento jurisprudencial, puxa, professor, a questão está encerrada, achei que tinha aí uma polêmica, não estou vendo polêmica nenhuma, calma, gafanhoto, tem polêmica sim. Nós vamos ver que tem polêmica, inclusive, dentro da própria jurisprudência. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Sem embargo do julgado antes exposto, outro julgado do mesmo Tribunal de Justiça de São Paulo caminham em sentido contrário em relação ao paciente testemunha de Jeová acometido de uma doença grave denominada leucemia mieloide aguda. Contrário, esse paciente era contrário à transfusão de sangue recomendada pelos médicos. Em primeira instância, a transfusão havia sido autorizada pelo juiz, mas o paciente recorreu ao Tribunal de Justiça e obteve êxito. Ou seja, nós vamos ver agora um entendimento que vai num caminho oposto ao que nós vimos agora, daquele julgado anterior, que o relator era o Marreio Inti, desembargador Marreio Inti, adotando um entendimento, portanto, diametralmente oposto àquele que nós vimos. Vamos dar uma olhada? Não obstante a necessidade de se resguardar a garantia fundamental à vida, veja que eu já começa, né, o entendimento fazendo um contraponto justamente no sentido contrário do que tinha sido feito antes, que falava, ó, não obstante as exceções, que a proteção, a, a consciência religiosa, né, a vida vem primeiro. Aqui ele já começa dizendo ao contrário. Ó, não obstante a necessidade de se resguardar a garantia fundamental à vida, assegurada pelo artigo 5º caput da Constituição Federal, deve ser observado que, no caso vertente, também estão em discussão outros direitos fundamentais da pessoa humana, tais como a autonomia da vontade, inviolabilidade da consciência e crença, e o direito do enfermo de não se submeter a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Desembargador Paulo Alcides, o julgamento foi em 2019. Então, veja, pessoal, já estamos vendo que na própria jurisprudência você não tem uma pacificação, não está sedimentado o tema, como a gente costuma dizer. Vamos em frente. O Código Penal, em seu artigo 146, trata do crime de constrangimento ilegal, mas não reconhece como ato ilícito a intervenção médica não consentida. Vejamos. Não se compreende na disposição desse artigo a intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. Então, ó, conclusão. Assim, se o médico desrespeita a vontade do paciente que não quer uma transfusão, ele não comete crime. Então, em relação a isso já está claro, tá certo? Aí vem aqui o professor Rogério Greco, que é bastante conhecido, um penalista, e diz o seguinte: entendemos que no caso de ser imprescindível a transfusão de sangue, mesmo sendo a vítima maior e capaz, tal comportamento deverá ser encarado como uma tentativa de suicídio, quem está se recusando à transfusão de sangue, podendo o médico intervir, inclusive sem o seu consentimento, uma vez que atuaria amparado pelo inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 146 que nós acabamos de ler. Tá certo? Então, o professor Rogério Greco está
reforçando o contido no artigo 146, que a gente leu agora há pouco. E aí a gente vê a Procuradoria-Geral da República ajuizou em setembro de 2019 uma ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 618, perante o STF, visando assegurar às pessoas que professam a religião Testemunhas de Jeová, desde que sejam maiores e capazes, o direito de não se submeterem a transfusões de sangue, por motivo de convicção pessoal. O caso ainda não foi julgado. Então vamos ver aqui trechos da petição inicial da PGR. Segundo a interpretação que as testemunhas de Jeová fazem da Bíblia, Deus permite o consumo de carne de animais, mas impõe a abstenção do respectivo sangue, que representa a alma e a vida. Seus membros são conhecidos pela recusa a transfusões de sangue. Individualmente, o consumo de sangue faz a testemunha de Jeová se sentir impura e indigna do reino de Deus. Olha essa parte que interessante. Coletivamente, até o ano 2000, gerava a exclusão do membro da comunidade, perdendo a condição de irmão e, consequentemente, o convívio social. Vejam as consequências que isso tem para quem é daquela religião. Prosseguindo, requer ao final que se declare a não recepção parcial, sem redução de texto, do artigo 146, parágrafo 3º, inciso 1 do Código Penal, ou seja, a PGR quer que seja retirada aquela excludente ali da conduta do médico, então o médico passaria a cometer um crime, né? Se ele intervir sem o consentimento do paciente, bem como se declara em inconstitucionalidade parcial, também sem redução do texto. Olha aí, ó, artigos 22 e 31 da resolução CFM 2217 de 2018, que a gente também leu agora há pouco, e artigo 3º da resolução CREMEG 136 de 99, para excluir a interpretação de que os médicos devem realizar transfusão de sangue mesmo contra a vontade prévia por meio de diretivas antecipadas ou atual dos pacientes maiores e capazes que, por motivo de convicção pessoal, opõem-se ao tratamento. PGR vai, portanto, na linha de amparar a vontade da pessoa, do fiel testemunha de Jeová, especialmente, em não aceitar a transfusão. No exterior, especialmente Estados Unidos e Inglaterra, o entendimento é respeitar a decisão do paciente. Vamos dar uma olhada? Um adulto competente tem o direito absoluto de recusar consentimento a qualquer tratamento médico ou procedimento invasivo, quer as razões sejam racionais, irracionais, desconhecidas ou não existentes, e mesmo se o resultado da recusa seja a certeza da morte. Na Inglaterra. Estados Unidos, um adulto doente, competente, tem o direito de recusar, competente quer dizer lúcido, né, exercendo a sua consciência. Tem o direito de recusar uma transfusão, não importando se a recusa advém do medo de uma reação adversa, crença religiosa, recalcitrância ou custo. Então, portanto, nesses países prevalece, acima de tudo, a vontade do paciente, a autonomia da vontade da pessoa. E vocês sabem que, se a gente pensar bem, olha, na época da pandemia da Covid, foi aí 20, 21, até comecinho de 22, tinha a questão da vacinação. Estados Unidos foi, entre os países desenvolvidos, o país que menos vacinou os seus concidadãos. Por quê? Justamente porque se colocou a vacinação como algo obrigatório. Lá é muito forte essa coisa de o Estado não tem que ficar me impondo coisas, não tem, eu faço o que eu quiser. Não, mas está arriscando a sua vida, não importa, que é mais ou menos o que está sendo dito aqui, esses dois textos que eu destaquei. A vida é minha, eu faço com ela o que eu quiser, não pode o Estado impor condutas para mim, tá certo? Então é isso. Pessoal, vou interromper aqui, porque como vocês sabem, para a aula não ficar muito longa, vou encerrar por hora essa primeira parte, logo mais temos a segunda parte dessa sexta aula, tá bom? Pessoal, um abraço, obrigado pelo carinho e até mais. Valeu!